Irmãos, a nossa classe está estudando a Confissão de Fé de Westminster, tá? Nós estamos no capítulo 6, vendo sobre o que os teólogos do Westminster escreveram a respeito da queda do homem, do pecado e do seu castigo. E a confissão, ela também vai nos contar essa triste história da queda do homem. E é importante nós compreendermos essa matéria para entender sobre nós mesmos e principalmente sobre a graça de Deus que manifesta em nossas vidas por meio do seu Filho, tá? A aula, ou esse capítulo em si, ele vai falar como o pecado entrou no mundo e vai descrever como o pecado original lá em Adão, a desobediência de Adão. E esse pecado trouxe corrupção e condenação para toda a humanidade, tornando necessária a redenção em Cristo. Nós já vimos os dois primeiros artigos do capítulo 6, que fala da queda, essa queda do homem, né? O pecado na vida do homem, ele é descrito assim, como uma queda. Nossos pais tropeçaram nos seus delitos e pecados. E ali nós temos aquele que ficou conhecido como o pecado original, né? Descrevendo a origem do pecado na humanidade. Vimos um pouco sobre as consequências disso, que é aqueles estágios, né? Da nossa separação de Deus. O homem já não está mais em condições de estar em comunhão com Deus. Trouxeram para si aquilo que Deus disse que iria acontecer caso eles desobedecessem, que é a morte, e também afetando todas as partes do corpo, né, ou da vida, a essência, né, do homem foi afetada também pelo pecado. Hoje nós vamos falar e estudar com base nos artigos 3º e 4º da Confissão de Fé, do capítulo 6 da Confissão de Fé, que vai falar sobre a transmissão do pecado e a depravação da humanidade. Nós vamos entender melhor como esse pecado afetou a humanidade. Os artigos 3 e 4 vão descrever isso. O que nós vimos aqui? Os dois primeiros parágrafos deste capítulo 6, eles vão resumir aquilo que a Bíblia chama da queda de Adão, que os teólogos vão entender como sendo ali a origem, tá? do pecado na humanidade, certo? Esse 3º e 4º parágrafo, eles falam da nossa queda no pecado. Nós vimos o pecado em Adão e Eva, e agora nós vamos entender essa extensão, né? Ou a transmissão do pecado ao restante da humanidade. Porque, por mais incrível que pareça, tem gente que diz que não tem nada a ver com Adão e Eva, que não estava lá, não era nem nascido. Então, cada um é responsável pelos seus próprios pecados. E a gente não nasce em pecado, a gente não tem tendência para o mal. Cabe ao homem nas suas decisões e na sua essência boa, pelo qual ele é feito, qual ele é nascido, ter aí a sua vida diante de Deus, tá? A gente não crê nisso não, tá, irmãos? São ideias que nós vamos encontrar em várias visões ou cosmovisões dessa mesma matéria. Eu citei algumas na nossa primeira aula, e elas tentam ver o homem ainda como algo bom nesse aspecto. Ele não tem uma herança, ele não tem uma ligação direta com os seus pais nesse sentido. Mas a confissão e os teólogos do Westminster, à luz das Escrituras, várias passagens nós vamos ter aqui, eles vão dizer uma diferente.
O que diz o artigo 3º? Você tem aí o exemplar da confissão, acompanhe a leitura. Diz assim: sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foi transmitida a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Tá? O que nós temos aqui? Os teólogos estão dizendo que todos os descendentes de Adão herdaram a sua culpa e também a sua corrupção. Essas duas coisas estão sendo descritas aqui. Não só a culpa, mas também a sua corrupção. O pecado original, ele nos separa de Deus e nos colocou inclinados ao mal, a fazer aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. Nós somos chamados por Deus, e a obra redentora que Ele vai aplicar por meio do seu Filho é esse chamado por Deus a viver de maneira santa, de maneira, a usar um termo que a gente conhece dentro do catolicismo, utiliza bastante, de maneira imaculada. Essa é a forma como nós somos chamados a viver, somos resgatados. E por que esse chamado? Porque não só a culpa dos nossos pais, sendo eles, principalmente Adão, o cabeça federal da humanidade, ela se estendeu a nós, toda a sua posteridade, como também a sua corrupção. Nós pecamos porque herdamos tanto a culpa quanto a corrupção de Adão. Tá? A confissão de fé fala da extensão do pecado dos nossos primeiros pais, e ela diz: sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado aos seus filhos. Veja, os teólogos aqui, eles vão utilizar um termo aqui interessante, que fala da magnitude do pecado na humanidade, e ele usa a palavra imputação. Essa palavra ela significa lançar créditos a algo ou a alguém. Você está imputando, você está colocando na conta de alguém aquilo que é seu, que é o seu débito. Tá? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Veja que Paulo, ele vai descrever este aspecto dessa imputação nesse texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, qual é a ideia aqui dessa imputação? Nós estávamos lá em Adão sendo representados, ele é o cabeça federal da raça humana. Tudo o que foi dito a ele diz respeito não apenas ou não somente a ele, mas toda a sua posteridade, toda a sua casa. Você vai observar que quando Deus diz para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz para Adão, ele não diz para Eva. Tá? Qual é a ideia aqui? Adão é o representante. Por meio dele, a sua posteridade receberia essas ordenanças, aprenderia como deve andar mediante a vontade do Senhor. E pela a história, capítulo 3 de Gênesis, Adão fez isso, instruiu a sua esposa. Quando ela tem um diálogo com a serpente,
ela é levada a dar um parecer. A serpente diz, o diabo, né, trazendo confusão e manipulando as informações. É isso que Deus disse: não coma de nenhuma árvore, né? Já faz aquela encenação, artimanha feita de maneira muito trágica, né? Que Eva é pega pelos detalhes. E aí ela dá um parecer. Essa resposta que ela dá, ela recebeu do seu marido, do seu representante, ou do representante de Deus ali no Éden. Adão ele era também esse profeta de Deus, para falar das coisas de Deus para a sua casa. Embora ela, não se sabe se ela ou se Adão não foi fiel na instrução, ou por exagero disse para ela nem tocar, nem chegar perto, dando a ideia de fugir da tentação, né? Não chegue nem perto, porque senão você vai cair na tentação de querer conhecer mais e saber mais. Não se sabe se é ele que fez essa explanação com mais detalhes, ou se a própria Eva tenha exagerado ali nesse relato, tá? Mas o ponto é que tudo que foi dito para Adão também estava para ser anunciado, ou precisava ser anunciado a toda a sua posteridade. Por exemplo, o domínio sobre a criação, a ordem para procriar, até mesmo as condenações pela transgressão do pacto lá do Éden também se estendeu a toda a sua posteridade. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A morte foi um dos resultados, porque Adão pecou, porque Adão desobedeceu, porque Adão não guardou a lei do Senhor, porque Adão não foi um sentinela para se proteger das invasões ou das artimanhas do maligno. A morte passou a todos os homens, como Paulo vai descrever aí. Outra consequência foi comer o pão com o suor do rosto, dar à luz com muito mais dor, né, com muito mais sofrimento. Portanto, o pecado e a culpa de Adão são considerados nossos também. A corrupção, inclusive, dessa vida agora maculada pelo pecado, se segue a toda a sua posteridade. E isso significa que o pecado não afetou apenas Adão e Eva, mas também seus filhos, tá? Salmo capítulo 51, texto rotineiramente lido por nós aqui na liturgia. O versículo 5, o salmista Davi, ele vai descrever essa verdade. Salmo 51, versículo 5. Veja o verso 4. Ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí o verso 5 ele dá uma justificativa para isso. Vamos dizer assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o que Davi está fazendo aqui? Ele está fazendo uma leitura da sua vida, que desde o seu nascimento ela foi cercada pela corrupção. Estava lá. A sua vinda a este mundo, ela veio de uma maneira que ela recebeu essa contaminação, e ele atribui isso à sua mãe. Gênesis no capítulo 3 de Gênesis, nós temos a descrição da queda,
E aí logo no capítulo 4, nós temos a tragédia dos filhos de Adão e Eva, né? Ali ocorrida por meio de Caim, tá? Quando ele mata Abel. Eu não vou entrar aqui no mérito do pecado de Caim, porque são muitas possibilidades do que possa ter gerado, além da inveja no seu coração. Há muitos pecados aqui que vão ser descritos, mas o ponto aqui é mostrar o quanto o pecado, essa corrupção, ela se estendeu, ela foi além ali desse primeiro casal. É no capítulo 5, no versículo 3, que vai dizer o seguinte: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e ele chamou Sete. Veja, vai ser a primeira vez que essa descrição vai ser utilizada. Gerou um filho conforme a sua imagem, tá? Essa ideia de geração ou ser criado à imagem vem lá da criação, tá? Onde Deus cria o homem conforme a imagem de Deus. Já agora, nesse contexto de queda, nesse contexto de corrupção e pecado, é descrito que essa posteridade é feita à imagem do próprio homem, porque está descrevendo justamente esse aspecto. Então, Adão era o cabeça da raça humana e representante deles. Ele era a raiz e o tronco onde a humanidade veio a florescer. Isso nos leva e nos traz uma preocupação muito grande a respeito aos nossos filhos, tá? É com razão que o maior trabalho dos pais hoje é ensinar o que é correto, o que é certo aos filhos. O que é errado, o que é mal, o que é detestável, o que é ruim, nós não precisamos ensinar. E pelo contrário, se não tomar cuidado, eles aprendem ainda mais com os nossos erros, repetem isso, né? Então, os filhos estão debaixo dessa extensão do pecado, e os teólogos do Westminster estão descrevendo aqui para nós. A natureza corrompida, ela foi transmitida aos filhos por geração. Nós nascemos, como diz Davi, nessa iniquidade, nesse pecado. Somos criados por Deus, é claro, mas nascemos fora do Éden, por assim dizer. E isso significa que nós nascemos debaixo dessa corrupção e dessa iniquidade que os nossos primeiros pais provocaram. Só que nós não podemos apenas jogar pedra em Adão. Tem uns que não querem nenhuma relação com Adão e Eva, e já tem outros que jogam: ei, Adão infeliz, se eu tivesse lá, né? Não sei se você já ouviu ou se você já falou. Eu já ouvi várias vezes, né? E quando criança eu já falei também. Quando criança eu já disse. Eu me lembro uma vez, a gente sentado com meu pai contando a história, e eu perguntei sobre que fruto era. Aí meu pai só disse assim: olha, primeiro está dizendo é da árvore, não tem nem nada a ver com o fruto aqui, que é para ninguém estar atrás do fruto. Só lá na frente que vai falar de fruto. Mas lá Deus disse: não coma da árvore. E aí eu fui e disse, aí eu falei a frase, falei o seguinte: se eu tivesse lá, eu não queria nem saber dessa árvore. Eu ia procurar um facão, eu destruí essa árvore. Essa é a nossa vontade, né? Esse é o nosso anseio. Só que a gente esquece que nós vivemos no mesmo contexto, no mesmo aspecto que Deus deu a Adão lá. A lei do Senhor continua a mesma. O mandamento do Senhor, nós lemos aqui no Salmo 119, ele é o mesmo. Os preceitos do Senhor estão aí diante de nós. E nós continuamos a pecar. Sim.
Nós vamos. Vai falar. Nós vamos ver agora nesse segundo artigo, no quarto, na verdade, da confissão de fé, esse detalhe que o irmão estava comentando. Adão, ele tinha já ali a condição de não pecar, né? Esse é um ponto importante. Fazia parte do pacto das obras, né? Que é chamado assim, quando Deus dispõe a ele tinha essa opção ou de se manter como foi criado, ou cair desse estado, tá? Vejamos a corrupção do pecado na humanidade, por que ela é assim. O artigo 4º desse capítulo 6, ele vai dizer isso. Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então veja, aqui é que entra a nossa dificuldade e a nossa compreensão do que o salmista está dizendo. Eu nasci em pecado. O que ele está mostrando aqui? Essa condição que a confissão de fé, os teólogos vão chamar de corrupção original, nos afetou. Nós não temos mais essa disposição natural que Adão recebeu para se manter santo, não se contaminar com o pecado. Ele poderia, na sua condição, como ele foi criado, feita a imagem e semelhança de Deus, e ali ele está nessa essência de não pecar, tá? Inclusive, se ele nessa condição tivesse comido da árvore da vida, essa teria sido a condição do homem por toda a eternidade. O Éden seria o eterno lar, assim dizer, de Adão e Eva ali. Mas por terem caído desse estado, toda a sua posteridade está em corrupção, foi afetada. E os teólogos do Westminster vão dizer aqui que nós ficamos totalmente indispostos, tá? Totalmente indispostos, adversos a todo o bem, inteiramente inclinados ao mal. É daí que eles vão dizer que toda a transgressão do mundo ela acontece, porque o pecado afetou a nossa mente, afetou o nosso coração, afetou as nossas mãos, afetou os nossos pés, afetou os nossos olhos, afetou os nossos ouvidos. Todo o nosso ser todas as nossas áreas estão contaminadas. Ninguém por si mesmo pode agradar a Deus, se não for por uma obra da graça do Senhor. Estamos inclinados. Eu dou sempre o exemplo, né, do carro desalinhado, ou então está com um dos pneus murchos, que você está sempre tendo que fazer a correção para que ele não saia da estrada. O que isso diz? Que todas as partes e faculdades do corpo e da alma foram afetadas pelo pecado. Nós estamos em Gênesis capítulo 5, vamos lá para o capítulo 6. Agora o versículo 5. Qual é a leitura que Deus faz dessa humanidade? Pode ler aí, quem achar primeiro. Viu? Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O Senhor viu isso na humanidade. Aqui no capítulo 8, verso 21, ele diz o seguinte: depois que Noé sai da arca, ele vai dizer: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem
desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Depois que Noé sai e levanta o altar ao Senhor, o Senhor tem essa conclusão. Em outras palavras, está dizendo, não compensa destruir o mundo por causa da maldade do homem, porque eles sempre vão ser alimentando os desejos íntimos do seu coração. Imagine Deus mandando um dilúvio toda vez que você pecasse, ou que eu pecasse. Imagine Deus toda vez destruindo e tentando refazer a terra quando falhamos em nosso dever para com Deus. Isso é o que nós vamos encontrar na teologia como a depravação total. Total no aspecto de todas as partes e não final. Porque mesmo tendo toda essa inclinação, o homem não é tão mal como poderia ser, porque o Senhor, no seu controle soberano, na sua graça e misericórdia, tanto a graça comum quanto a graça eficaz dele, ele está agindo. Então, o que nós temos aqui é a origem de todo o mal no mundo, que é a queda dos nossos primeiros pais no Éden, e também a corrupção do mundo se dá como tendo origem nesse pecado. Não só os homens padeceram desse mal do pecado original, mas também a terra. Tá? Gênesis capítulo 3, o verso 14 vai dizer, o Senhor dizendo, então Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz os filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Até aqui o Senhor está de maneira pontual amaldiçoando e dando as consequências do pecado de cada um. Quando chega em Adão, a coisa é diferente. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Por que em Adão o mundo recebe as consequências do pecado? Porque Adão era o representante, não era Eva, não era o diabo, era Adão. Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Ela passou a produzir espinhos e ervas daninhas. Não, para produzir e para ter o seu alimento, ele teria que plantar, e a terra ela seria dura, trabalho pesado, forçado. E aí a gente vê hoje, a gente reclama, né? Fruto da desobediência e do pecado. O trabalho não, mas esse penoso trabalho, essa coisa que foi colocada, ou esse ardor para que venhamos ter o nosso sustento. O trabalho, ele sempre existiu, é bênção de Deus, é fruto da graça do Senhor. Quando Deus disse para Adão, para cultivar, havia uma letra bem grande lá para cultivar e umas bem pequenininhas no contrato que dizia que ele tinha que, esse cultivar era cuidar de todo o jardim, proteger o jardim, manter o jardim, zelar pela sua casa. Estava tudo incluso ali, era o trabalho, o mandato
cultural de Deus ao homem inclui isso. O que nós temos agora na terra? Ela passou a produzir espinhos e ervas daninhas, catástrofes climáticas e desordens no reino natural, seca, tempestades, enchentes, tsunamis, terremotos, etc. Tudo isso veio no pacote quando o homem pecou. E nós continuamos nesse estado de pecado, porque a corrupção está em nós. Você joga pedra nos políticos, né? Fala da corrupção, a gente olha com muita gastura, como diz alguns, no mundo político. Só que essa corrupção, ela está em todo o lugar. Nós estamos sempre buscando os nossos interesses, e para isso, por vezes, a gente atropela coisas, a gente faz coisas, a gente oculta coisas, a gente disfarça coisas, porque estamos atrás dos nossos interesses, querendo ter aproveitamento em tudo. Luiz Berkhoff, ele, na sua teologia sistemática, ele vai falar dessa matéria do pecado, dessa extensão e da corrupção, em duas categorias que eu achei muito interessante. Ele vai falar do pecado original e do pecado real. A humanidade, ela desfruta desses dois pecados, o pecado original e o pecado real. O que seria o pecado original? Berkhoff vai dizer, todos os homens nascem em condição e estado pecaminosos. O denominado pecado original, a raiz de todos os pecados atuais que são cometidos, que inclui tanto a culpa como a contaminação. A culpa de Adão é imputada a nós, uma vez que ele pecou como nosso representante, somos culpados nele. Além disso, também herdamos sua contaminação e agora temos uma disposição evidente para o pecado. Por natureza, o homem é totalmente depravado. Isso não significa que cada homem seja tão mau quanto poderia ser, mas que o homem corrompeu cada parte de sua natureza, tornando-o incapaz de praticar algum bem espiritual. Ele ainda pode realizar muitas coisas louváveis em relação aos seus semelhantes, mas até mesmo suas melhores obras são radicalmente defeituosas, porque não são movidas pelo amor a Deus, tampouco são feitas em obediência a Deus. O pecado original causou isso, trouxe esse estrago. É por isso que quando na igreja nós falamos do fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito, ele vai trabalhar virtudes no coração desse homem regenerado: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas coisas devem ser praticadas, não há limites. Só que agora elas devem ser praticadas não mais no aspecto anterior ao novo nascimento. O homem ama, o ímpio ama. O ímpio se alegra. O ímpio, ele tem o controle de algumas coisas. Ele tem essas virtudes lá por causa da sua criação, feita imagem e semelhança de Deus. A graça comum, ela faz com que o homem ainda tenha sinais ou indícios da sua criação ali. A diferença é que esses sinais, esses indícios, eles não afloram, porque o que está afetando ou está presente é a natureza caída, é o pecado. Então eu vou amar também. O ímpio, ele vai amar também, mas ele vai amar de maneira seletiva, né? Esse amor, se não correspondido, ele vai causar algumas outras reações. Um amor ciumento, um amor invejoso, um amor partidário, seletivo, né? O ímpio se alegra também, mas ele vai se alegrar fruto da corrupção do seu coração. É uma alegria que
para ela acontecer, foi provocada por alguma coisa externa. Ele teve um ganho, ele teve um prazer ali corrupto. Ou seja, todas essas virtudes, elas estão presentes no ímpio, mas não ao ponto de agradar a Deus. É isso que o Berkhoff está mostrando aqui. A regeneração é o Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que essas virtudes venham corresponder à essência de Deus. Amar como Deus amou, se alegrar no Senhor, e aí todas as coisas que se seguem. Mas Berkhoff vai falar também do pecado real. São pecados que o indivíduo comete, diferentes de sua natureza e inclinação herdadas. Enquanto o pecado original é um, os pecados atuais, os pecados reais, são vários. Eles podem ser pecados da vida interior, como o orgulho, a inveja, o ódio, a lascívia e desejos malignos, ou pecados da vida exterior, como o engano, o furto, o assassinato, o adultério e assim por diante. Entre estes citados há um pecado imperdoável, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, após o qual é impossível haver uma mudança de coração e pelo qual as Escrituras vai nos recomendar que não se ore por quem tal pecado pratica. Qual é a verdade aqui? Que aqui entra a gente também, né? No pecado original, mas aqui no pecado real. É quando nós alimentamos e praticamos os desejos internos, como também cedemos às tentações externas. É pecados cometidos internamente e o pecado cometido como fruto daquilo que foi provocado. O pecado original está lá, mas Deus, pelo seu Santo Espírito, na vida dos crentes, nos ajuda nas nossas fraquezas, para que esse pecado original seja mortificado, ele seja tratado, ele seja freado, para que nós não venhamos dar lugar a ele. O pecado real é quando nós cedemos às tentações. Ele passa do íntimo para a nossa vida como um todo, no praticar, no se envolver, na nossa ambição, a nosso bel prazer. O pecado real. É isso que no domingo, pregando, eu falei sobre Judas, né? Judas, naturalmente, na sua vida tinha um pecado original, que ele poderia, como em Gênesis, Deus vai falar para Caim lá, né? Versículo 7, capítulo 4: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já é à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado original, ele está sempre presente em nossas vidas. O Senhor Deus, pelo seu Espírito, nos ajuda na santificação, a não alimentá-lo. Quando esse pecado original ele é alimentado, ele se torna um pecado real. Ele vem para a prática. E isso é tão curioso. E olha aí a tragédia do pecado na vida do ser humano. Jesus, quando veio ensinando, enquanto as pessoas estavam preocupadas só com os pecados provocados, vindo de fora, Jesus vem ensinando e falando dos pecados do coração, internos, da mente. Jesus vem falando e descortinando essa verdade na mente dos seus discípulos e na nossa mente.
pecado real. E veja, irmãos, nós somos levados a orar, a interceder, a buscar no Senhor, porque o nosso coração, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Toda a corrupção, todo desejo brota desse coração corrompido. Por isso nós oramos todos os dias, e o Senhor nos ensinou: não nos deixe cair em tentação. Como é que Deus faz isso? Como é que o Espírito Santo nos faz isso? Nos levando a pensar nas coisas do alto, a viver os preceitos do Senhor. A gente leu no Salmo 119, essa verdade sendo apresentada ali para nós. O verso 97: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, durante todo o dia, meditando na verdade de Deus, para que eu não venha dar lugar ao pecado real, ao pecado original, ele não se tornar um pecado real. Judas estava lá o tempo todo com o pecado original, junto com os outros 11. Os outros 11 estavam ali também, se deparando todos os dias com seus males, com seus pecados, seus desejos. Mas ele, na sua caminhada, na sua sedução, deixou-se levar pelo pecado original, e aí esse pecado se tornou real, quando ele vai e passa da conspiração ali para trair Jesus. O salmista ainda vai dizer: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Aí ele vai dizer: eu sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Na idade que te faz sábio, não é cabelo branco na cabeça que vai te dizer que você é o homem mais sábio ou a mulher mais sábia do mundo. O salmista vai dizer que é os preceitos do Senhor. Você é um jovem, você é um adolescente, ou você já é um idoso, e medita na palavra do Senhor, e ela é quem conduz as suas vidas, então você tem a sabedoria e a prudência importante. De todo mau caminho desvia os pés. Por quê? Porque os preceitos do Senhor é quem conduz os seus pés. 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Só é possível identificar os maus caminhos porque existe alguém dizendo para ele qual é o bom caminho. Porque por ele mesmo, andando nas suas próprias inclinações, é nesse mau caminho que ele vai acabar. Princípio. Exatamente. O que é o pecado original aí? É o homem, de maneira louca, desprezou o conhecimento que recebeu de Deus, abandonou e abraçou a novidade, abraçou uma ideia, abraçou aquilo que em seu coração foi mais agradável, foi melhor. Aí o pecado real veio à tona. Então, o que a gente viu aqui e o que a gente aprende aqui? Essa verdade, ela nos leva a compreender a nossa triste condição diante de Deus. Não adianta jogar pedra em Adão. Faça um exercício e jogue pedra em você mesmo. Olhe para você mesmo. Romanos capítulo 3. O versículo 10 ao 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura.
São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Meus irmãos, uma leitura dessa passagem não nos levar a refletir com pesar a nossa condição, isso é sinal que nós estamos muito longe de Deus, nos falta o Espírito de Deus. Isso é sinal que não houve a regeneração em nossas vidas. Apontar para outro, né? Nossa condição. Quem de vocês tem coragem de vir na frente, colocar uma coisa na sua cabeça, e se todos os seus pensamentos pudessem passar aqui diante de todas as questões de dó, quem teria coragem? Aí é a questão do pecado, e o senhor fez a analogia do Beethoven, né? Sim. A real O pecado original e o pecado real. Eu tenho que fazer, eu fiz um diálogo, se nós vamos pensando na palavra de Deus, com certeza estaremos pensando em outras coisas. E as outras coisas que precisamos são bem preciosas para nós. Porque o pecado original está lá, nos lembrando disso, querendo que a nossa mente e os nossos pés, nossos olhos caminhem e cobicem e aceitem aquilo que é mal, aquilo que vai trazer prejuízo para nossas vidas. O primeiro passo então é reconhecer que eu sou assim, que nós somos assim. Orarmos e dizer: Senhor, seja propício a mim, porque assim somos pecadores, tá? Por falta de não reconhecer isso, é que nós alimentamos ainda mais a nossa condição, achando que estamos bem, que tudo está bem. Estamos caminhando, seguindo nossas vidas. Isso é coisa da igreja, isso é coisa do povo, isso é invenção. E aí, um dia o Senhor chegará para colocar diante dele e prestarmos conta, tá? Nossas vidas estão expostas diante do Senhor. O estudo também nos faz olhar para nós mesmos com grande preocupação, temor e tremor diante dessa realidade da vida do homem. Eu penso, irmãos, que o pecado, ou para evitar o pecado, claro, a gente precisa de Deus, a gente precisa que o Senhor faça uma obra em nós para nos ajudar a enxergar com as lentes das Escrituras esse pecado. Mas eu penso que um dos primeiros passos para evitar o pecado é reconhecer que nós somos pecadores e que o pecado existe, que as tentações estão aí. É não achar que nós somos super-heróis, né, que temos toda a força e potência. Só teve um, e mesmo assim foi tentado. É Jesus Cristo. Não recebeu essa herança do pecado no seu nascimento, mas o tempo todo ele foi testado, foi seduzido, foi levado até a ser espremido pelo próprio diabo ali no deserto. E depois do deserto, no seu ministério, os demônios estavam sempre ali. Depois do deserto, o diabo sai até o momento oportuno, e o momento oportuno já foi lá na crucificação de Jesus, na trama, para levar Jesus à cruz, achando ele que assim ele estava destruindo Jesus. Mal ele sabia que com isso ele estava cumprindo também a vontade de Deus. Então, o primeiro passo é reconhecer: eu sou um pecador, eu sou inclinado.
a agir de maneira má, de maneira que não venha agradar ao Senhor. É o primeiro passo. Não sei se eu já contei a história dos irmãos. Eu tenho na minha família, parte do pai, hoje ele não está mais casado com a minha tia, mas ele, quando casado, a gente, uma vez ele contando a história dele, ele sempre foi viciado em drogas na sua juventude, até que o Senhor o alcançou. Ele se converteu, veio para a igreja, estava lá firme, trabalhando, era um dos líderes ali dos homens, tinha oração de madrugada, era o primeiro a chegar, estava ativo, sabe, naquela primeiro amor. A Bíblia dele achei que era toda mastigada, porque ele lia e chorava em cima dela, até certa vez que ele decidiu que precisava levar esse amor, esse evangelho para os seus antigos colegas de vício, os homens que se reuniam ali em certo lugar, e ele sabia que eles ainda estavam lá. Ele chegou para o pastor e disse: eu quero evangelizar meus colegas que participavam comigo quando a gente fumava, quando a gente bebia, quando a gente fazia as coisas que fazia. Ele foi orientado a não fazer isso ainda, mas a orar por eles. Mas ele, no afã e na empolgação, foi, por assim dizer, lá para a boca de fogo, com a Biblinha na mão. E o resultado foi que só foram encontrar ele andando desnorteado aí dias depois. Não sabia onde é que ele estava, porque ele não estava pronto ainda. Chegou lá, ele não resistiu, ele cedeu ao pecado original, ao pecado real, literalmente se tornou mais uma vez real na sua vida. Às vezes, meus irmãos, nós só precisamos reconhecer e ter coragem de dizer: eu não dou conta, eu não consigo, e ser corajoso para fugir, para não ceder, para correr como José fez, para ir embora, passar por longe, para que o pecado original que está dentro de nós, buscando nos seduzir, ele não seja um pecado real em nossas vidas. Uma outra coisa que a gente pode fazer, e é o que as Escrituras vão nos ensinar, é ocupar os espaços da nossa vida e do nosso coração. Se a obra foi feita, houve uma faxina em nosso coração, arrancando em nossa mente, tirando as coisas, e você está agora na sua profissão de fé no Senhor firme, ocupe a sua mente com as coisas do alto. Essa faxina que foi feita precisa ser, o coração agora está limpo, purificado, e ele precisa ser ocupado pelas coisas do alto. Ele precisa ser ocupado por aquilo que é agradável aos olhos de Deus, e não aos meus olhos. É claro que a vontade de Deus, ela é boa, vai ser agradável para mim também fazer a vontade do Senhor. Meditar de dia e de noite é ocupar a nossa mente, saturar a nossa mente e o nosso coração da verdade de Deus, daquilo que é agradável a Deus, daquilo que é bom e que vai contribuir tanto para a nossa edificação quanto para a glória do nosso Senhor. Fanatismo, né? Aí entra a religiosidade, né? Tem que ter aí a moderação, exatamente. Bem, a nossa vida como todo, ela deve ser uma vida debaixo da graça de Deus, é espiritual, né?
Aproveitando que a irmã falou sobre isso, vamos abrir Romanos 7. Nós já estamos encerrando, tá? Romanos 7, verso 14, verso 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha que grande luta, né? E é o apóstolo Paulo que está dizendo isso aqui. Não sou eu, é a minha verdade. Mas o apóstolo Paulo, o homem de Deus, está falando isso, dessa grande luta. E aí nós vamos achar que somos melhores do que Paulo, para poder dizer, não, comigo isso aqui não, eu posso resistir a hora que eu quiser, eu posso fugir a hora que eu quiser. Toma cuidado. Por isso, essa verdade da confissão de fé também nos ensina a clamarmos o socorro daquele que não cometeu pecado e veio para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Romanos 5, verso 18 e o verso 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Então, é somente em Cristo Jesus. A obra da justificação, um ato de Deus em nos declarar justos, ela é uma verdade para aqueles que creem no Filho de Deus, Cristo Jesus. Então, esses artigos nos despertam quanto à nossa responsabilidade de reconhecer o mal que há em nós e buscar refúgio naquele que é o nosso Redentor. E por último, também nos desperta quanto à responsabilidade de instruir nossos filhos, para que temam o Senhor e não se desviem de seu caminho. É dever seu pai e mãe instruir seus filhos, dever principalmente do pai, né? Essa atribuição, ela foi dada desde lá no Antigo Testamento e reforçada no Novo Testamento ao pai, a instrução, a ensinar, a correção, tá? A disciplina, ela deve acontecer por parte dos pais, primeiro instruindo. Você está disciplinando seu filho quando você está instruindo ele a não fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E aí, se isso avança para uma desobediência, aí a disciplina avança para a correção. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Eu falo que é dever do pai, porque é o que a Bíblia ensina. E de maneira enganosa, a gente joga isso no colo das nossas esposas, né? Não que elas não possam fazer isso. Elas, por terem até mais tempo, passam mais tempo com eles, podem e devem fazer isso também. Mas cabe ao pai esta responsabilidade.
Veja, capítulo 6, verso 1 ao 7. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha a linguagem que ele vai usar aí, ó. O Senhor Deus falando a Moisés, e aí ele vai dizer: o filho de teu filho também, ao teu filho e ao filho de teu filho. Por que ele está falando do homem ou dos meninos aqui, que vai ser posteriormente já o homem da casa? É exatamente por ser ele o representante, a autoridade da casa, né? O cabeça. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Agora veja Efésios, capítulo 6. Nessa vida regenerada, nessa nova vida em Cristo, Paulo fala aos maridos e às esposas, e agora ele fala aos pais e aos filhos: filhos, obedecei aos vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Por quê? Porque o ensino que os pais devem dar aos seus filhos é aquele que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 6, e que está no decálogo: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de boa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aquela que nós lemos lá no capítulo 6. A palavra pais, a palavra grega aqui, ela se refere ao homem, tá? O homem como o cabeça do lar. Provérbios 22:6 vai falar sobre esse cuidado, esse ensino que deve acontecer aos filhos, para que ele, quando crescer, não se desvie. Por quê? Porque se você ensinar a semente essas verdades, cabe ao filho, tendo recebido, a viver por eles. E isso é que vai ajudar ele a não se desviar do caminho do Senhor, tá? Irmãos, esses dois artigos, o terceiro e o quarto, eles lidam então com essa transmissão do pecado, e fala do pecado original e do pecado real. Na outra aula nós vamos ver sobre o pecado na vida dos crentes. Quem pensa que crente não peca, né? Tá bom? Que Deus abençoe nossas vidas, nos ajude não só a reconhecer, mas a confessar, a abandonar e a viver de modo digno e aceitável do Senhor na nossa caminhada, até que Ele venha. Tá? Nós temos essa aliança com Deus, que foi feita por Ele, até que o Senhor venha nos buscar, até que nós sejamos separados dessa vida e sejamos unidos a Cristo de maneira plena e final.